Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que dá para variar bastante a alimentação sem glúten? Eu sou a Cíntia, nutricionista, e se você tem sensibilidade ao glúten ou doença celíaca e não faz ideia ali de como substituir o glúten, eu vou te mostrar hoje 6 opções de farinha sem glúten para você substituir o trigo do dia a dia. A primeira opção é a farinha de amêndoas, que ela é rica em proteínas e gorduras boas, então acaba sendo interessante ali na parte cardiovascular, porque ajuda no controle do colesterol, ajuda muito também na questão de saciedade, justamente por ter bastante proteína e gorduras, e também acaba entrando ali no grupo dos low carbs. Por ser uma farinha que tem pouco carboidrato, tem mais gorduras boas e proteínas, acaba tendo baixo índice glicêmico. Então acaba sendo interessante ali para quem é diabético ou para quem tá ali no pré-diabetes, né, e precisa fazer esse controle da glicemia. A única desvantagem é que ela acaba sendo um pouco mais cara que as outras farinhas sem glúten, tá? Então todas as farinhas ali do grupo das oleaginosas acabam tendo esse custo mais elevado. E aí entra essa farinha de amêndoas, a de castanha de caju, de castanha do Pará. Uma dica interessante também para baratear um pouquinho ela é vocês comprarem a amêndoas, amêndoa crua mesmo, e triturar ela ali no processador. E aí triturar até virar farinha. Isso acaba deixando ela um pouquinho mais em conta. Mesmo assim, as amêndoas acabam sendo mais caras. Bom, você deve estar se perguntando onde que usa ali a farinha de amêndoas. Então dá pra gente usar em bolos, pães, cookies, tortas. Eu já fiz tanto pão com ela, já fiz também em cookies, fica bem gostoso. O cookies eu fiz, na verdade, um mix das farinhas de oleaginosas. Então eu acabei triturando ali castanha do Pará, castanha de caju, amêndoas, o que eu tinha em casa, e fiz o cookies. Fica bem gostoso. Eu acho que a farinha de amêndoas é uma farinha que acaba tendo um sabor mais neutro. Então, de paladar, eu acho que fica bem saboroso ali nas preparações. Bom, e a segunda é a farinha de aveia, que é a mais conhecida aí por todo mundo, acho que é mais comum de ter em casa. Lembrando que a aveia, teoricamente, ela não tem glúten, tá? Mas ela pode sofrer contaminação ali na indústria. Então, às vezes, eles manipulam outras farinhas que têm glúten no mesmo ambiente da farinha de aveia. E isso acaba contaminando. Então, para quem tem a doença celíaca, tem que tomar cuidado e sempre se certificar se no rótulo tá escrito ali sem glúten. Mesmo assim, ela ainda tem uma proteína um pouquinho mais difícil de digestão e às vezes para algumas pessoas que têm a doença celíaca acaba sendo um pouquinho difícil a digestão dela e acaba não conseguindo usar. Ela é uma farinha que traz estrutura, dá um pouquinho também de liga e maciez ali nas receitas e ela tem bastante fibras, então acaba sendo interessante tanto para a questão de intestino, né, de regular intestino, de dar saciedade também, controle glicêmico, controle de colesterol também, ela tem essa propriedade e é uma das farinhas que eu acho mais fácil de substituir a farinha de trigo. Então, normalmente as farinhas sem glúten acaba tendo que ter uma combinação ali de farinhas de estrutura, farinha que tem propriedade de dar liga e que dá leveza também. Então, dificilmente você consegue usar uma farinha só. Mas a farinha de aveia é uma das que dá certo em algumas preparações, tá? Tem uma torta de liquidificador que minha mãe e minha avó sempre fizeram ali com farinha de trigo, aquela receita original ali de torta de liquidificador, que eu adaptei para farinha de aveia e deu super certo. Eu coloquei só ela e funcionou. E às vezes eu faço algumas receitas de bolo ali que eu acabo fazendo sem açúcar, só com a banana ou com a maçã ou com uva passas ali para adoçar. Eu acabo usando também a farinha de aveia e dá certo. A farinha de aveia também dá para usar, além da torta e do bolo que eu comentei com vocês, dá para usar para fazer cookies, que fica muito gostoso também, eu faço bastante. Dá para usar também para fazer muffins, panqueca, então eu faço muito panqueca de aveia, tanto a salgada ou com banana, também dá certo. E também eu faço pães de micro-ondas, que é aqueles pães que não é exatamente igual o pão que a gente consome com farinha de trigo, né? Mas é uma forma fácil de incluir uma receita que seja rápida. A terceira opção é o polvilho. E aí o polvilho a gente tem o doce e o azedo. O polvilho vem ali da mandioca. E a diferença desses dois é que o polvilho doce ele vai ajudar ali a dar liga, leveza, traz aquela propriedade de goma, né? Então a tapioca vem ali do polvilho doce, ela é feita através dele. E o polvilho azedo, ele é mais interessante ali em receitas salgadas. Ele traz a expansão ali na receita e aquela crostinha. Então, por isso que quando a gente faz, por exemplo, um pão de queijo, é interessante combinar o polvilho azedo com o polvilho doce, porque aí ele traz aquela elasticidade, mas traz também um pouquinho daquela crocância, né? Então acaba sendo interessante nesse sentido. Dá para usar também o polvilho azedo em biscoitos.
E o polvilho doce também funciona bem em pães e bolo. Só que a desvantagem do polvilho é que ele é pobre em fibras, né, em nutrientes. Então acaba tendo praticamente só carboidrato, um carboidrato que a gente absorve rápido. Então é interessante combinar com outras farinhas sem glúten. Por exemplo, a farinha de grão de bico, que tem mais fibras, tem proteínas, que eu já vou falar dela. Então a quarta farinha, a farinha de grão de bico, ela tem a função de trazer estrutura ali para as preparações, tá? E eu gosto muito de usar ela porque eu acho ela uma farinha completa. Então, normalmente, produtos sem glúten acabam tendo muita farinha branca. Muito carboidrato simples que a gente absorve rapidamente, dá aquele pico de açúcar no sangue e acaba sendo ruim ali, principalmente para quem tem diabetes, tá? Então, a farinha de grão de bico ajuda a complementar e trazer mais nutrientes. Então, ela tem bastante proteína, fibras, dá mais saciedade também. Uma coisa interessante também na farinha de grão de bico é que ela acaba tendo uma cor mais característica que deixa as preparações mais douradas. Então, acaba ficando um pouquinho mais bonita ali, principalmente num pão. O grão de bico também tem um nutriente muito interessante, que é o triptofano, que ele é um aminoácido que é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda ali na questão de bem-estar, tá? Então ajuda muito também em questão de ansiedade, de vontade de doce. Bom, e onde a gente pode usar ali a farinha de grão de bico? Eu gosto de usar muito ela em receitas salgadas, eu acho que combina mais. E dá para usar muito em pães, fica bem gostoso, além de trazer mais nutrientes. Também dá para usar em tortas, massas de quiches, panquecas. Então dá para usar em várias preparações. A única questão é que a farinha de grão de bico, ela tem um sabor um pouquinho mais marcante. Então, dependendo do que for fazer, por exemplo, vai fazer um pão, se fizer só com a farinha de grão de bico, vai ficar um gosto muito forte e provavelmente vocês não vão gostar. Então é legal combinar, por exemplo, com uma farinha de arroz, com um polvilho, então fazer essa combinação de farinhas. E a quinta farinha é a farinha de arroz, que é uma farinha também do grupo da estrutura, então ela traz estrutura ali para as receitas. Ela é uma farinha que acaba sendo fácil de usar, fácil de encontrar também. Vocês vão reparar também que muitos mix de farinha sem glúten acaba tendo farinha de arroz na composição. Ela não altera cor, não altera sabor, então ela é mais neutra. Só que ela não pode ser utilizada também sozinha, assim como as outras farinhas também sem glúten não dá certo usar sozinha. Aí uma dica é combinar ela com outras farinhas para poder trazer mais nutrientes. Como ela é um carboidrato muito simples, não tem fibras, enfim, não tem quase muito nutrientes, né? A não ser quando vocês usam a farinha de arroz integral, aí vai ter mais fibras. Mas a farinha de arroz branco não tem nada de fibras, tá? Então é legal combinar com farinha de grão de bico ou farinha de feijão, ou acrescentar uma chia, uma linhaça, um psyllium, que aí vocês trazem fibras também para preparação, vai trazer mais saciedade também. E onde a gente consegue usar ali a farinha de arroz, tá? A gente consegue usar então em bolos, pães, muffins, panquecas. E a sexta opção é a farinha de milho, que na verdade eu englobei farinha de milho para cuscuz, a farinha de milho e o fubá, tá? Porque tudo acaba vindo do milho, só é usado em preparações diferentes. Então acaba tendo um pouco de fibras, proteína, então é mais interessante, por exemplo, do que usar para uma tapioca, né? Porque a tapioca, lembra que eu falei ali no começo que vem do polvilho, mas não tem fibras. Então acaba sendo mais interessante, por exemplo, usar aquela farinha de milho para cuscuz e fazer o cuscuz. Ou fazer, por exemplo, uma crepioca de cuscuz. Ou também fazer uma tapioca de cuscuz, que não é exatamente igual a tapioca, não dá aquela liga, tanto que quando vai virar ela dá uma quebrada, mas fica gostoso também. E a farinha de milho acaba tendo alguns nutrientes, tá? Então acaba tendo vitaminas do complexo B, vitamina A, acaba tendo um pouco também de magnésio, ferro, zinco, potássio, então por isso que acaba sendo mais interessante ali do que o polvilho. E aí agora eu vou explicar pra vocês onde que dá pra usar o fubá. O fubá a gente consegue usar em bolos e pães, tá? Acaba sendo mais interessante de usar nessas preparações. Uma coisa importante também de falar é que a farinha de milho, ela é uma farinha que absorve mais água. Então, dependendo da quantidade de líquido que acaba colocando, ela pode ficar uma massa um pouquinho mais pesada. Uma outra receita também que eu testei outro dia foi uma tortilha que eu fiz com a farinha de milho para cuscuz. Aí eu misturei um pouquinho dessa farinha junto com um polvilho doce, coloquei um pouquinho de linhaça, chia, um pouco de água, azeite, fermento e sal. Acho que foram esses os ingredientes. Misturei tudo, deixei hidratando ali uns 5 minutinhos e coloquei na frigideira. Aí fica bem gostoso também. Só que é legal vocês usarem ali o polvilho justamente porque ele traz um pouquinho dessa liga, dessa elasticidade para a receita. Então por isso que é importante de sempre combinar os tipos de farinha sem glúten. E se você tem um diagnóstico de doença celíaca ou sensibilidade ao glúten e não sabe ali por onde começar, eu posso te ajudar.
Então, o meu acompanhamento nutricional é personalizado ali para sua rotina, deixando ali preparações de forma prática que você consiga incluir no seu dia a dia, mesmo nas rotinas mais corridas, tá? Também gosto de trabalhar aquele equilíbrio, então sem tirar tudo que você gosta, mesmo quando é algumas besteiras e mesmo quando tem ali a doença celíaca ou intolerâncias no geral, eu consigo deixar algumas besteirinhas. Então, por exemplo, pizza sem glúten, dá pra gente incluir algum doce que seja sem glúten, ou se você tem intolerância à lactose, que seja sem lactose, eu consigo incluir também ali no seu plano alimentar, porque eu acredito muito nesse equilíbrio, tá? Que é o que vai fazer você manter a alimentação pro resto da vida, senão a gente acaba comendo as coisas só por obrigação e não exatamente ali pelo prazer da alimentação. Além disso, você também tem um acompanhamento diário comigo, é onde eu vou tirar todas as dúvidas e dificuldades que vão surgindo nesse processo. Então, os pacientes sempre me mandam ali mensagem no WhatsApp diariamente. Vocês também conseguem postar ali no diário alimentar tudo que tá comendo. Então, a foto do café da manhã, do almoço, lanche da tarde, jantar, e eu vou orientando, porque às vezes a gente erra na quantidade ou na combinação, ou às vezes quis comer uma coisa diferente do que tá no plano alimentar e aí não sabe quanto comer. Então é legal que os pacientes postam aí, falar, esse daqui eu fiz essa receita, você pode calcular para mim? Então são coisas que eu vou incluindo ali, por isso que é um acompanhamento bem próximo mesmo. Então se você quer saber os tipos de acompanhamento nutricional que eu tenho, é só clicar ali no link da bio, que tem o número do meu WhatsApp. Para quem tá no YouTube, também tem na descrição os meus contatos.